Muito bom dia, presidente, senador Confúcio, nosso eminente relator, Francisco Júnior. De fato, está muito concorrida essa audiência. Cumprimentar nosso ministro Zé Múcio Monteiro, saudações, parabéns pela sua brilhante presidência, essa equipe competentíssima do TCU, o Paulo, o Tiago, o Agostinho, que está aí também, o Leonardo. O TCU muito nos orgulha, viu, ministro? Muito nos orgulha. O trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Eu conheço há tempos o trabalho do TCU, até porque não só do TCU, mas da CGU, que eu sou delegado de Polícia Federal e estou deputado federal pelo meu estado do Rio de Janeiro. E, nesse particular, como delegado de Polícia Federal, eu queria fazer um registro e um agradecimento ao TCU, a todos, que recentemente reconheceu o trabalho, né, o serviço militar, como atividade policial. Isso trouxe um benefício específico para vários policiais federais e policiais rodoviários federais. Então, fica aqui meu registro e meu agradecimento também ao Tribunal de Contas da União. Todo esse trabalho do TCU se deu dentro de um ambiente de normalidade, digamos assim. Nesse exercício, contudo, estamos num estado de calamidade pública, com uma série de flexibilizações, em particular em regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e até em questões constitucionais, como a regra de ouro. Há também uma série de compras e licitações emergenciais, como a compra de equipamentos de saúde. Como o TCU se organiza para fiscalizar as contas nesse contexto? Como equilibrar esse estado de emergência com a ação do controle para que a calamidade não seja usada como álibi para vamos colocar assim, libera geral. E eu vou acrescentar uma fala do Paulo, quando colocou. Eu não sei se tem essa obrigatoriedade, mas a gente colocar, de repente, uma obrigatoriedade dos robôs identificarem a expressão Covid-19 ou coronavírus para fazer a pesquisa. Precisa dar ênfase nisso para facilitar o trabalho do TCU. Primeiro que tudo, a nossa atividade não é uma atividade simpática. Nós somos pagos para desconfiar, para fiscalizar, para pedir documento, para ouvir outra vez. Somos fiscais. Eu repito muito que nós não somos um órgão de governo, nós somos um órgão de Estado. Uma criação do Legislativo, somos quase como uma agência reguladora do dinheiro público. Quando eu tive notícia da criação da medida provisória, a qual o deputado se referiu, eu, do meu jeito de ser, eu até disse que achava ela desnecessária, porque ela vinha com o intuito de certa forma, promover aqueles que tinham pressa, mas também de promover aqueles que não estavam com boas intenções. Nós somos seguidores da LIDE, a criação dos senhores, do senador Anastasia, para quem eu telefonei, dando satisfação. E depois de nós promovermos, naquela época eram 84 reuniões com os técnicos do governo, dos órgãos que estavam executando, de termos criado o Coopera, que o Coopera, como os senhores bem compreenderam, é uma forma de todos participarem, sugerirem, nada é absolutamente definitivo no momento, porque, como eu disse e repito, nós estamos trabalhando, precisando dar respostas imediatas e, muitas vezes, para coisas que nós não temos a resposta. Então, como nós estamos trabalhando? Nós estamos separando este momento de emergência, que será todo analisado. O ministro do governo me telefonou dizendo porque nós éramos contra essa questão da medida provisória. Não éramos. O que nós somos contra, eu me preocupo demais com a questão do bom gestor, do homem bem intencionado, que precisa analisar uma licitação, que precisa autorizar uma compra, e nós que somos gestores, que somos fiscais, Tribunal de Contas da União, os estaduais e os municipais, que muitas vezes não temos tempo para fazer uma análise e dizer faça ou não faça. O que nós estamos fazendo é armazenando todas essas providências que estão sendo feitas, fazendo acompanhamento, com quase toda a nossa mão de obra trabalhando nisso, para ver o resultado disso. Se Deus quiser, isso vai acabar um dia, mas nós vamos continuar durante muito tempo com isto, porque muito mal feito foi feito em nome de salvar a vida. Mas a gente só vai saber se foi mal feito ou bem feito depois de ter analisado tudo. Nós temos que proteger a rapidez da gestão, porque trata de salvar a vida, nós temos que proteger o bom gestor e nós temos que, dentro do nosso lado delegacia, que eu digo muito que o Tribunal de Contas tem dois lados, o pedagógico, que é esse de dizer como deve ser feito, ouvir sugestões, aprimorar suas decisões, parametrizar o que deve ser feito, e nós temos, infelizmente, o nosso lado de delegacia,
quer ir atrás daquele que costumeiramente anda atrás do dinheiro público. Não tenha dúvida nenhuma que esse vírus da corrupção, que já é um cliente nosso absolutamente permanente dentro aqui do país, ele foi retroalimentado e tem vivido com certa desenvoltura dentro desse momento de crise. Ainda essa semana, um governador, me referindo à palavra do deputado, me telefonou e disse: olha, eu estou com medo de gastar. Né? Eu estou no drama de gastar e tem medo de a quem compra, se aquele produto é verdadeiro ou não, se é super faturado, o que é que está. Nós estamos todos, de certa forma, andando no escuro. Mas, evidentemente, se nós todos estivermos atentos e o mal-intencionado tiver consciência de que nós vamos verificar tudo depois para saber se aquela decisão foi feita porque era uma emergência ou se quem decidiu na sua conta pessoal teve um dinheiro extraordinário a mais depositado, tudo isso vai ter que ser verificado. Nós não podemos dizer é emergência, podem gastar à vontade. Por exemplo, os tribunais de contas estaduais, eles estão sem... É o mesmo dano no Tribunal de Contas, né? Da União, quer dizer, permite, não permite, às vezes autoriza, quando descobre há uma denúncia pelas redes sociais que aquela empresa não existe, que foi superfaturado. Então, nós vivemos na portaria de um hospital e na portaria de uma delegacia. E temos que decidir para salvar vidas. Mas nós conversando. Eu, por exemplo, eu estou há 11 anos no Tribunal de Contas, é a primeira vez que eu participo de uma audiência pública. Muito honrado de estar com os senhores, embora tenha passado 20 anos aí na casa. Mas é a nossa disponibilidade de ouvir, de acertar, de corrigir. Nós não temos a palavra definitiva. Nós estamos ouvindo porque o momento é um momento diferente. Nós não temos uma referência, não temos de quem copiar. Eu falei com o nosso colega da Argentina, ele também está sem saber o que faça. O companheiro do Equador também está sem saber o que faça. Então, há boa vontade de todos em acertar, mas, evidentemente, sem ninguém ter definitivamente a solução. Bom dia a todos. Cumprimento o senador Confúcio e todas as excelências presentes e vou tentar complementar aqui as questões que foram levantadas. Um primeiro ponto foi uma pergunta sobre a apreciação das contas do governo desse ano, né? Se deu na normalidade. E, de fato, sim, o trabalho de apreciação das contas do governo é um trabalho bastante amplo, ele conta com a participação de algumas dezenas de auditores e todos fizeram seu trabalho como todos os anos, né? Ou seja, absolutamente normalmente, produziram um relatório que foi assinado por mais de 36 auditores. Esse relatório ele é submetido à avaliação de diretores e de secretário que podem discordar ou concordar. Isso sobe, então, ao ministro relator, e esse relatório foi, com algumas modificações propostas pelo relator, ministro Bruno Dantas, aprovado, né? Trazendo aí a identificação de 7 irregularidades, 6 impropriedades, 29 distorções, e culminando na emissão para o Poder Executivo de 7 alertas e 21 recomendações. Essa quantidade, embora pareça grande, é uma quantidade relativamente usual, isso costuma acontecer. Eu acompanho isso há 12 anos e normalmente a quantidade de problemas identificados gira em torno disso. E como o senador disse, esse foi um ano normal, né? Ou seja, a gente estava olhando para 2019. Em 2020, a gente tem um mundo completamente diferente, não só em termos de fatos, mas em termos legislativos, ou seja, o ordenamento jurídico mudou e mudou muito na questão das regras fiscais. A gente tem, com o decreto de calamidade, a gente tem um afastamento de boa parte da lei de responsabilidade fiscal e com a PEC do orçamento de guerra, a gente tem o afastamento de uma série de regras, né? Inclusive outras da lei de responsabilidade fiscal e a própria regra de ouro. Praticamente o que nós temos hoje de regra fiscal restritiva é o teto de gastos, que não impede as ações relativas à pandemia, porque as medidas extraordinárias de crédito provisório, elas conseguem ser aprovadas, elas não estão restritas pelo teto de gastos, portanto, as medidas mais urgentes conseguem ser tomadas. Para acompanhar isso, a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento mensal, como o Paulo Vichas mencionou no início. Esse trabalho, na verdade, é um trabalho de fiscalização contínua em que os relatórios são produzidos mensalmente. E um dos focos disso é exatamente entender as mudanças das regras fiscais, como é que ela muda a execução orçamentária e como é que ela muda a gestão fiscal no sentido mais amplo. Inclusive com 2 focos. Um foco de dar segurança para o gestor, ou seja, para o tribunal prover interpretações
céleres, tempestivas, para que o gestor tenha segurança sobre o que ele pode fazer, e também para, claro, coibir, identificar, se for o caso, e coibir algum tipo de desvio. A gente sabe que nesse tipo de situação existe uma tentação muito grande de se aproveitar da flexibilidade das regras, e algumas medidas, eventualmente, que não sejam ligadas exatamente ao combate à pandemia, podem ser tomadas. A gente já identificou alguns casos assim, e a gente tem conseguido atuar muito rapidamente e impedir que essas coisas avancem da forma mais tempestiva e preventiva possível, né? Então, a ideia é exatamente a gente ver se as medidas que estão sendo tomadas, elas se amoldam às novas regras e se existem tentativas, então, de burla a essas regras, de aproveitamento dessa flexibilidade. Isso é especialmente desafiador e é por isso sobre as duas questões, sobre a questão do senador Mauro, a gente consegue sim, senador, a gente já tem feito isso, a gente consegue identificar claramente quais são as despesas relacionadas à Covid nas diversas áreas, e a ideia é fazer isso mesmo, um acompanhamento. Embora seja importante a gente ter a visão global sobre a situação das finanças, é importante a gente identificar claramente quais são aquelas que são destinadas ao combate à Covid, porque elas têm regras específicas e esse é um dos focos do nosso acompanhamento, garantir que nenhuma despesa extravase o que não poderia. Então, esse é um ponto que está sob controle. Outra pergunta. Em regra, o TCU deve ter como uma de suas competências fiscalizar a aplicação dos recursos decorrentes de transferências voluntárias realizadas pela União para os entes subnacionais. Nesse exercício 2020, observamos uma série de transferências atípicas, como a complementação da queda de FPM e FPE, ou mesmo os repasses no ano da Lei Complementar número 173 de 2020, o auxílio emergencial para estados e municípios. Como o TCU interpreta essas transferências, como obrigatórias ou voluntárias? Como ocorrerão as fiscalizações nesse sentido? Esses recursos, quando são recursos federais repassados ao Estado, a competência permanece com o TCU. A questão é que existe hoje ainda uma dúvida jurídica grande do que se refere à parte desses recursos que estão sendo repassados por estados a título desse auxílio da União, que foi posto como uma espécie de compensação pela queda da arrecadação do ICMS dos estados. Existe ainda uma controvérsia jurídica se esse recurso seria um recurso originariamente do Estado, e se for considerado um recurso originário do Estado, ficaria somente na competência da fiscalização de âmbito estadual, dos TCEs e TCMs, ou se seria uma competência do TCU. Nós estamos trabalhando num processo desse agora, no TCU, e devemos submeter esse processo ao plenário nos próximos dias, para que o plenário, então, se posicione acerca dessa questão da competência, ok? E, por fim, temos visto ao longo da Federação Brasileira uma série de problemas fiscais gravíssimos. Muitos estados e municípios estão literalmente quebrados sem conseguir pagar fornecedores, salários de servidores públicos, e diversos serviços à população têm sido descontinuados ou prestados com uma qualidade ainda inferior à qualidade de tempo. Os tribunais de contas dos entes subnacionais, em muitos desses casos, acabaram por ser parte do problema, não realizando apontamentos adequados, o que permitiu que as contas dos entes fossem deteriorando cada vez mais. Dados como despesa pessoal, dívida, receita e corrente líquida, não raro, estavam sendo calculados conforme conceitos diferentes daqueles praticados pelo TCU, o que acabava por maquiar as contas locais. Só para concluir, viu, senador? A situação chegou a tamanha gravidade que, inclusive, virou caso de polícia em algumas situações em meu estado natal, o Rio de Janeiro. Por exemplo, diversos conselheiros do TCE chegaram a ser presos e, posteriormente, afastados. Nesse contexto, além de servir como exemplo, como o TCU pode contribuir para o aprimoramento da gestão dos entes subnacionais, em particular dos órgãos de controle? Como fazer para harmonizar conceitos como despesa pessoal no âmbito de toda a federação? Muito obrigado a vocês. Evidentemente, nós já convivíamos com um vírus muito brasileiro e com sotaque em todas as regiões, que era o vírus da corrupção. Que é uma praga que nós vivemos deparados com eles, e é um trabalho lento, é um trabalho que depende de profunda dedicação, e a função do tribunal tem sido essa. O vírus da corrupção, com a emergência das compras emergenciais, foi retroalimentado por conta do Covid-19. Nós precisávamos promover, distinguir e proteger o bom gestor. Imagina a situação de um homem que precisa decidir fazer uma compra, colocar a sua assinatura no papel e tem comprometido o seu patrimônio, às vezes uma casa, um automóvel, deixar sua família comprometido, o drama de alguém que vai decidir
num país cheio de denúncia, então de suspeitos, muitas vezes, por conta de uma nota numa rede social, tem seus conceitos maculados e não tem tempo para corrigir. Mas tratava-se de salvar vidas. Então, nós fizemos o quê? Anunciamos que nós íamos mudar a nossa forma de trabalhar durante esse período da emergência. Vamos estar presente em tudo, assistir tudo, ser testemunha de tudo e depois vamos fiscalizar tudo o que foi feito e um dia, se Deus quiser, quando isso passar, vamos voltar a trabalhar como nós trabalhávamos, sabendo que esse vírus será testemunha de defesa para muitos que agiram com má intenção. Porque na emergência é muito difícil você distinguir quem quer salvar uma vida de quem quer melhorar a sua vida. E começamos a combater alguns outros que queriam que fosse promovido o liberou geral, que durante a pandemia isso nada acontecesse. Nós só conseguimos diminuir, quer dizer, sofrer menos essa pressão do liberou geral quando começaram a aparecer nos estados denúncias de corrupção, evidência de corrupção, secretários presos, gestores presos, mas nós precisamos, independente disso, não obstante isso, estar ao lado do bom gestor, para que não se pare de combater o Covid. Infelizmente, nós hoje estamos convivendo com este vírus, estamos convivendo com o vírus da politização do vírus, da ideologização do vírus. A questão política se tornou muito premente, estados que têm mais dificuldade, estados que têm menos dificuldade. Esse problema atinge também todos os presidentes de tribunais de contas estaduais e municipais, com os quais, os estaduais, vou me reunir numa reunião em Goiânia, na próxima segunda-feira, para ver como nós criamos parâmetros de gestão, já que o Tribunal de Contas não tem nenhuma posição hierárquica acima de tribunais de contas estaduais, eles vivem sob outras égides constitucionais. A parceria com os tribunais de contas estaduais, que o Wellington Fagundes perguntou, precisa ser ampliada, não é? Nós, na segunda-feira, vamos ver onde é que nós podemos, porque vivemos sob égides constitucionais diferentes, embora havia uma ideia do governo, do Tribunal de Contas, participar de uma hierarquização com os tribunais de contas estaduais, mas não é este o nosso propósito. Nós queremos ser parceiro com relação à lei de responsabilidade fiscais, ter os parâmetros, os mesmos limites de análise. Nós precisamos destravar esse país. Nós precisamos nos entender, nós precisamos combinar, nós precisamos acabar com essa história. Eu tenho que respeitar o contraditório que ultimamente não tem sido respeitado. Nós precisamos entender que a democracia é conviver com o contraditório, com o confronto de ideias, sem que isso seja necessário nós transformarmos esse país num grande palco de conflito.